perfeito. Como é que você enxerga, Marcela, em termos de passos, em termos de ações concretas, eh, esse profissional, né? E eu estou querendo tentar demonstrar para aqueles que nos ouvem quais são as necessidades que esse profissional tem, tanto técnicas quanto comportamentais, para exercer uma boa ação, né, em termos de Uhum. perito. A gente fala muito normalmente sobre as questões técnicas, né? Eu quero até que você aborde elas, porque eu acho que é importante reforçá-las. Mas entendo também que existe uma necessidade que está para além do técnico, que é o aspecto comportamental, né? Quais são as dicas que você pode trazer Uhum. para esses ouvintes que estão, né, ou interessados, ou pessoas que podem se interessar, mas que muitas vezes olham apenas para o contexto técnico, né, o Uhum. fato da formação, enfim, acadêmico ou não, mas quais são outras dicas que você pode acrescentar, também levando em consideração o aspecto comportamental? Bem, primeiro levando em consideração o aspecto técnico, a formação é claro que ela é muito Sim, importante, sim, né? A graduação ela é necessária. Fato certo. um, graduação necessária. Então, você precisa ser graduado em alguma área de meio ambiente que envolva meio Meio ambiente, ambiente, geografia, perfeito. geologia, biologia, Sim, engenharia ambiental, engenharia civil, tudo isso envolve meio ambiente. É, mas não é necessário uma pós-graduação, mestrado, doutorado, necessariamente para fazer perícia. O que é importante para você fazer perícia é a sua experiência. tá, Então, tem gente que é graduado e que atua tantos anos em uma determinada atividade que ele vai ser muito mais especializado do que um cara que foi lá e fez um doutorado. perfeito, Às vezes a experiência dele vai contar muito mais, certo, certo? Então não é exigido pela justiça que você tenha uma formação específica de mestrado, doutorado ou pós-graduação para isso. É claro que ela ajuda, tá, ajuda muito. Se você já tem uma formação acadêmica mais avançada, uma pós-graduação em perícia judicial, em auditoria, que isso também puxa bastante, e isso vai te ajudar, mas ela não é necessária, né? entendi. Em aspectos comportamentais, eu acho que a grande questão é que você tem que ter um pouco de frieza para enxergar o todo. Tá, A gente tem muitas pressões políticas, econômicas aí que acontecem e isso não pode afetar a imparcialidade do perito. O perfeito, perito é um profissional que está sendo chamado para dar uma opinião imparcial, pautada em fatos e em métodos que ele vai fazer avaliações técnicas para tomar conclusões, para tirar decisões. E com o laudo do perito, o juiz poder entender melhor a questão ambiental que está acontecendo e tomar a decisão dele. perfeito, Então, você tem uma parte ré, que, por exemplo, está sendo acusada por um determinado fato, e você tem ele que está se defendendo disso, dizendo que não foi o que aconteceu. E o juiz não tem como, tecnicamente, falar se foi ou se não foi. sim, Então, o perito judicial na área ambiental ele é extremamente importante. Ele precisa dar esse laudo de uma maneira muito imparcial. Então, tem que não ceder às pressões econômicas, políticas e nada que envolva a sociedade ou aquele determinado litígio. Não perfeito, importa o que seja, você tem que ser extremamente imparcial. Então você tem que ser frio, de certa perfeito, forma. Você perfeito. tem que avaliar exatamente o que você está trabalhando da maneira mais tranquila possível. Muito